Tudo bom, doutora Joana? Olá, tudo bem, Cris? Tudo. A gente nem conta pro pessoal. A gente vai dar um spoilerzinho, porque o pessoal não sabe o que acontece nos bastidores antes de começar a nossa live, né? Em geral, a gente conversa, avisa que já está entrando, bate aquela tensão de falta 5 minutos, falta 3 minutos, e aí dá tudo certo, que tanto que o Mark Zuckerberg não apronte nenhuma, nós estamos aqui para conversar sobre o Dia Mundial do Diabetes. Deu uma travadinha no seu vídeo, vamos ver se ele vai voltar. E o objetivo dessa live é que a gente converse sobre o Dia Mundial do Diabetes com um assunto bem específico, que são as insulinas, né? A criação da insulina, os primeiros testes da insulina surgiram há 100 anos atrás, então a gente está completando 100 anos agora, e é uma data muito importante para a população, inclusive é um dos motes da campanha do Dia Mundial do Diabetes esse ano. Todo mundo está acessando, está me vendo bem, doutora Joana? Eu acho que tem uma falhadinha no seu vídeo, na sua conexão, e enquanto isso, enquanto você se restabelece, a gente vai falando para o pessoal que a gente tem. Ó, agora voltou. Estou te vendo agora. Eu troquei a internet aqui de casa, achei melhor. Então, a Cris apresentou aí um pouquinho, né, que estamos fazendo aí 100 anos, né, do desenvolvimento da insulina. Isso é uma data muito importante. Estamos vendo vários colegas aqui também, né, a Tatiana está aí, a doutora Cláudia Piper, a Gabi, enfim, agradecer a todo mundo que está participando aí, mandem perguntas, mas é um divisor de água, né, Cris? Mudou a história dos pacientes com diabetes, né? E o que foi mais... Com certeza. E antes eu queria só que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece aqui. A doutora Joana faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio de Janeiro. Queria que você falasse só um pouquinho antes da gente começar com o assunto. Claro. Então, eu sou endocrinologista do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da FRJ, supervisiono vários residentes, e aí estou vendo vários participando da live. Trabalho no Hospital Procardíaco como endocrinologista, e também sou presidente do departamento de dislipidemia da SBEM nacional, e também tesoureira da SBD Rio, né? Isso, a doutora Joana já participou de várias lives aqui ano passado, inclusive também na campanha do colesterol com a SBEM, aqui ano passado nas nossas lives também. Então, doutora Joana, qual é essa data tão importante, né? 100 anos da insulina, porém o que mais se discute é mesmo depois de 100 anos, o acesso ainda é difícil. Pois é, e a gente sabe que 3 a cada 4 pacientes com diabetes estão em países em desenvolvimento ou países de baixa renda, né? E de cada 2 pacientes desses países renda, a gente sabe que só um tem acesso. Então, a gente tem que melhorar esse acesso. É claro que muita coisa mudou, novas insulinas estão no mercado, mas a gente sabe que a gente tem insulina humana e que é muito interessante que o desenvolvimento, quando ele vendeu a patente da insulina, ele vendeu por $1, né? Isso é de uma bondade incrível, né? E aí muita coisa aconteceu ao longo desses 100 anos que melhorou muito a qualidade do tratamento do paciente, né? O estigma já foi... Quem tem muitos anos de diabetes, a seringa não era descartável. Depois nós temos as insulinas descartáveis, agora nós temos as canetas de insulina, além de novas formas de aplicar insulina, como na bomba de insulina. Então foram 100 anos de muita evolução. Doutora Joana, você falou uma coisa interessante que a gente não tinha ouvido antes, que sobre a patente, né, que foi de $1 e de uma bondade incrível nessa descoberta. Eu queria aproveitar esse gancho de coisas que a gente precisa falar para as pessoas. Então, geralmente, o que acontece? A gente fala da importância, fala do tratamento, mas como a insulina age? Como ela funciona no organismo? Antes, vou aproveitar e dar uma boa noite para o Roberto Saguri, que também entrou aqui. O doutor Roberto faz parte da Comissão de Comunicação Social da SBEM Nacional. Estou dando boa noite e assinando para todo mundo que está participando aqui com a gente. Obrigada por vocês estarem aqui conosco.
Então, a gente divide as insulinas em dois grandes grupos. Um de ação rápida, que vai cobrir as refeições, ou para corrigir uma hiperglicemia, e a de ação lenta, que vai cobrir o período entre as refeições e a madrugada. Então, esses são os dois grandes grupos que nós temos. Nas rápidas, nós temos as de aplicação subcutânea, a humana, que é a regular, nós temos os análogos rápidos, temos análogos agora ultra rápidos, mais rápido ainda, para poder ser mais fisiológico. Temos já desenvolvida a insulina inalada, também que é ultra rápida, e até a Cláudia Piper perguntou um pouco sobre a insulina oral, que também está em desenvolvimento. Então, elas seriam para insulinas de ação rápida. As insulinas de ação lenta, a gente sempre produz insulina em pequenas doses entre as refeições, a gente tenta mimetizar o nosso pâncreas. E aí nós temos a insulina humana, a NPH, e as outras insulinas lentas, que são chamadas análogos, que são feitas no laboratório, e aí que permitem esse controle ao longo do prazo. A comodidade vai ser o número de aplicações ao longo do dia, na NPH a gente vai fazer 2, 3 vezes, às vezes uma só também, e as mais novas a gente pode fazer uma vez ao dia, e agora até já publicado o estudo da insulina uma vez por semana, né? Então, facilitando mais a vida dos nossos pacientes. A gente sempre fala da insulina com as pessoas que têm diabetes, né? Mas a insulina faz parte, né, do organismo, né? Quando a pessoa toma insulina, o que acontece com o organismo dela? Então, nós produzimos insulina, né? O tempo todo a gente está tentando mimetizar isso. A insulina vai botar a glicose para dentro da célula. Isso é muito importante, né? Para o nosso funcionamento dos órgãos, para fazer músculo, para fazer estoque de gordura, né? Se a gente comer demais, naturalmente a gente vai acabar produzindo muita insulina e engordando, né? Mas a insulina faz parte da nossa fisiologia. Sem ela nós não vivíamos, né? Então agora a gente pode viver, porque a gente pode... Quem não tem como produzir insulina, porque tem diabetes tipo 1, que é uma destruição do pâncreas, vai ter que aplicar realmente insulina. No diabetes tipo 2, são pessoas que têm insulina, mas precisam de uma dose extra. E aí, nesses casos, a gente também consegue fazer essa aplicação. Quando a gente fala, né, que a pessoa vai no consultório e diz, você vai tomar uma insulina, a pessoa ainda enxerga isso como uma espécie de castigo no tratamento? Ainda. E cabe nós médicos e também a mídia, né, acabar com esse estigma. Ela, como eu falei, é uma reposição, é um hormônio que a gente precisa, né, é essencial à vida. Então, se a pessoa não está bem, eu tenho que acertar esta dose. Seja por destruição completa do pâncreas, realmente uma situação de falta de insulina absoluta, ou eu estou dando o a mais que o pâncreas da pessoa não está conseguindo produzir. Então, eu tento um pouco desmistificar como uma reposição hormonal, essencial à vida, para poder prevenir as complicações crônicas do diabetes, né? A retinopatia, a oftalmopatia, a nefropatia, a neuropatia. Então, a gente sabe que o controle glicêmico com a insulina ou com remédio, no caso do diabetes tipo 2, vai prevenir essas complicações todas. Então, eu tento conversar com os pacientes isso e mostrar o quanto como mudou, né? Hoje em dia a gente tem a seringa ainda, que mais é descartável, a agulha é menor, é mais prática. Nós temos as canetas que o paciente pode levar, não precisa refrigerar. Então, é para usar como caneta, levar para o dia a dia do paciente para aumentar a qualidade de vida, melhorar essa qualidade de vida, né? A gente vê também as pessoas, como você falou, as vários tipos de agulha, as várias coisas que acontecem, né? Como a gente tem memória seletiva, a gente acaba só lembrando das coisas boas do passado, né? Mas eu acho que é interessante se você pudesse falar um pouquinho para quem está nos assistindo, como era antes, né? Para as pessoas, de repente, verem o quanto evoluiu. E a gente está falando muito de ciência ultimamente, né? Então, como a gente fala muito de ciência, todo mundo vê assim, nossa, a vacina saiu contra a Covid, saiu em 1 ano e meio, saiu em meses, né? E a insulina tem 100 anos. Então, assim, o que mudou nesse trajeto, né? De que a gente possa dizer para eles, gente, vocês estão reclamando, mas olha como era no passado. Exatamente. Tanto na aplicação da insulina, como as novas insulinas, como também na monitorização glicêmica. Então, antes, o paciente tinha que ferver a seringa antes de aplicar. As agulhas eram enormes, ele tinha um kit que tinha que carregar e tinha que ferver a cada aplicação.
A gente não conseguia fazer a glicemia capilar na ponta do dedo. A gente fazia na urina. E ajustava a dose da insulina a partir daí. Então, olha como que mudou, né? Foi muito mais prático. As bombas de insulina, quem usou bomba de insulina no passado, era uma mochilinha, né? Uma mochilinha que o paciente carregava nas costas, com a insulina, com o circuito. Hoje em dia é o tamanho de um pager. Então, e a paciente vai carregar ali no bolso. Então, isso mudou muito. Já temos os sensores que veem a glicose no subcutâneo, né, e permitindo o paciente ter um controle melhor. Eu posso ver com o celular, ou vejo no aparelhinho, no glicosímetro mesmo do sensor, ou na bomba de insulina. Então, a gente vê como que mudou. A caneta, nós temos as canetas, e como eu falei, para o paciente levar. Como é uma reposição hormonal, eu também explico para os pacientes, eles têm que levar o hormônio deles com eles. Se eles viajarem, se eles forem comer na rua, né? Então, eles têm que fazer parte do seu dia a dia. Né? Então, a gente vê como melhorou a qualidade de vida desses pacientes, né? Olha, eu queria falar que a Tatiana entrou aqui enquanto você estava falando e falou e mandou um elogio para você, beijinhos, florzinhas, excelente endócrino, né? Aproveitando esse assunto que você falou de caneta, falou de bomba, falou inalada, falou quantas vezes é difícil aprender a lidar com todas essas informações? Muito. E é importante a educação médica. A gente falou ali do estigma, o paciente tem o estigma de que a insulina é um castigo. Então, o nosso papel é não colocar a insulina como um castigo. E também na nossa educação do médico e da equipe de enfermagem, da equipe de nutrição, que não é um castigo. Né? Não é paciente, se a hemoglobina glicada não melhorar, eu vou passar a insulina. Não é para ser assim. Né? Ele tem que melhorar a dieta, atividade física, para melhorar a saúde dele. E se não tiver a resposta adequada, a gente vai insulinizar, porque o corpo está precisando dessa dose extra de insulina. Então, o estigma é tanto do médico e do paciente, né? Principalmente quem não é endocrinologista. Né? Então, insulina não é fim de linha. E outra coisa que o pessoal acha, no diabetes tipo 2, insulina é para sempre. Nem sempre é para sempre. Às vezes a gente faz numa internação, a gente faz num Covid, num corticoide. Então, os pacientes têm muito medo de que a insulina é para sempre, e nem sempre é para sempre. E a gente evita, sim, as complicações crônicas do diabetes com insulina. Então, ele é um excelente remédio. Né? Seja qual que a gente escolher, a que o paciente vai estar precisando, a rápida, a lenta, a inalada, a bomba. Né? O importante é manter o controle glicêmico. Olha, a nossa presidente, a doutora Rosane Kupfer, que ela pediu, até estava comentando, que apesar de tudo que todo mundo conhece, né, ela está vendo pacientes com mais de 50 anos, com diabetes tipo 1, tomam insulina e estão bem, estão normalizados. Você podia comentar um pouquinho? Então, isso é um marco, né? É um prêmio que a SBD também voltou a dar para os pacientes, é nacional. Quem tiver mais 50 anos de diabetes, com nenhuma complicação, ou mínimas complicações. Nos Estados Unidos já acontecia com alguma frequência, né? E isso mudou. Então, a gente tem pacientes, Rosane tem inúmeros endócrinos, pacientes com 80 anos, com diabetes tipo 1, desde os 10, 12 anos, pegou toda essa transição, fez a glicemia na urina, a seringa que tinha que ferver, né? E agora já está usando sensor, insulina em caneta ou em bomba, e eles estão vivendo. Então, agora a gente tem outro desafio. Então, a gente sabe que os pacientes com diabetes, eles vão viver, então a gente tem que melhorar a qualidade de vida e reduzir ao máximo as complicações. Então, esse é um segundo desafio para nós endocrinologistas. A gente está falando da importância da insulina, de como ela é todo o foco, né? Porque o tratamento do diabetes é uma conjunção de fatores importantes que precisa ser assimilado. Muita gente melhora a qualidade de vida quando ela consegue juntar todos esses pedaços do tratamento do diabetes e até espalha, né, para a família. Mas qual a dificuldade que você vê na questão do acesso? Quer dizer, a gente está falando dos benefícios todos da insulina, está comentando sobre a importância dela. Nesse período de pandemia e nesse ano, os pacientes estão realmente tendo muita dificuldade de conseguir os insumos e tratamentos, e é isso que a Federação Mundial também tem feito. Você podia comentar com a gente quais são, o que você observa entre os pacientes, quais são as maiores dificuldades?
Infelizmente, o Brasil é um país de tamanho continental e com diferenças gigantescas de uma região para outra, até aqui dentro do Rio de Janeiro, que é a nossa área, a gente sabe que é diferente num município para outro. Então, a gente tem municípios que estão fornecendo melhor, mas o município vizinho não está fornecendo. Às vezes, a gente sabe que pelo SUS nós temos, pela farmácia popular e pela farmácia da Clínica da Família, a insulina humana NPH irregular, que sim, vai resolver muito dos nossos pacientes, né? A gente precisa desse fornecimento contínuo. Já tem alguns municípios que estão fornecendo a caneta de NPH irregular. Isso também é um outro divisor de águas, porque eu não falei, mas facilita muito o paciente que tem deficiência visual. O número é maior, é mais simples, né? E ele também, às vezes, pode ir pelo barulho do clique-clique, quem não enxerga bem, que é uma limitação para a nossa aplicação em seringa. Então, acho que tanto para o mundo quanto no Brasil, a diferença para um município e para o outro é enorme. E aí, às vezes, tem insulina, mas falta fita de glicemia. Como é que eu vou ver a glicemia e fazer o ajuste adequado? Agora eu tenho a fita de glicemia, mas eu não tenho só um tipo de insulina. Então, eu acho que o Brasil precisa uniformizar esse fornecimento do que a gente tem no sistema de saúde. Recentemente, a gente tem os análogos de insulina rápida, de fornecimento por LME. Aqui no Rio chama LME, não sei como é que chama em outros estados, muda um pouco o nome, mas é um processo muito burocrático. A gente tem que desburocratizar esse processo, uma papelada do médico. Nem todos os médicos estão informados de como funcionar e acaba limitando o acesso do paciente, ou pelo desconhecimento, pela não compreensão do processo. Então, a gente também tem que trabalhar na desburocratização desses, já que jogou uma insulina nova, que é muito boa, mas como é que os pacientes vão acessar? É melhor ser na clínica da família, no médico do dia a dia mesmo, né? Como é que funciona esse processo, né? O médico faz a solicitação, o paciente vai na clínica onde tem que fazer o pedido. Como é que funciona esse ciclo de recebimento do medicamento? Então, o paciente que está indicado a insulinizar, a doutora Rosane até comentou agora, né, que os médicos demoram a insulinizar o paciente, até tanto pelo estigma que a gente falou um pouco, por não saber, e não saber que a gente tem acesso a essas insulinas no sistema público. Então, qualquer médico pode prescrever a dose da insulina que você acha que é indicada para o seu paciente, ele vai à clínica da família, vai ser atendido pelo programa de diabetes. Então, o que vai ser fornecido no clínica da família? Insulina NPH irregular. Se ele não dispor, ele vai ser encaminhado para a farmácia popular nas grandes redes. Já esse análogo ultra rápido, para quem que ele está indicado? Para pacientes com diabetes tipo 1. Então, vai ser a grande indicação, né? Como é que funciona? É essa questão burocrática. O médico tem que fazer uma série de papéis, que é essa LME, uma medicação de custo excepcional, tem que fornecer um laudo, tem que levar a última hemoglobina glicada, a receita, vai no centro da cidade ou na unidade do seu município para poder retirar. E o que mais dificulta, o paciente tem que ir lá todo mês retirar uma medicação de uso contínuo, né? A gente teve na pandemia um fornecimento por 6 meses, que foi muito interessante, mas a gente já está sabendo que isso já não está funcionando, né? A gente também tem que facilitar a vida do paciente que estuda, que trabalha, né? E que vai precisar daquela medicação pro resto da vida. Então, acho que a SBD, tanto nacional, regional, trabalhando para tentar desburocratizar esse processo e facilitar. E permitir também as novas insulinas que entrem também por via de medicação excepcional, né, que é uma forma melhor do que processo judicial, enfim, outras vias que não são ideais. Você comentou que durante a pandemia teve esse procedimento de entregar por 6 meses. Como é que vocês avaliaram esse resultado em relação aos pacientes? Porque agora vocês têm um dado real para conseguir mudar esse protocolo e desburocratizar um pouco dessa situação, né? Foi melhor para os pacientes, sim, mas ainda a unidade exige uma série de documentos. Então, o paciente ainda faz idas e vindas à unidade de saúde para pegar algum documento que faltou. Acho que a gente pode informatizar, a gente tem vias melhores para facilitar, para ser para 6 meses, quem sabe 1 ano, porque são medicações de uso contínuo. O paciente, infelizmente, diabetes, apesar do desenvolvimento da insulina, não tem cura, né? Então, a gente vai usar essa medicação, então a gente pode facilitar um pouco. Você comentou essa evolução imensa que a insulina teve desde que ela foi criada, e tem bomba, tem pâncreas artificial, tem
Sem querer, ninguém tem bola de cristal para poder saber o que vem pelo futuro, mas o que você calcula que vem em matéria de novidade para os pacientes? Porque é lógico que a gente sabe que junto com a tecnologia precisa da educação, como você falou, da educação pacientes, inclusive a SBD tem o curso do Educando Educadores exatamente para a formação, de ajudar na formação e de espalhar, né, notícia correta. O que você acha que está por vir ainda? Então, a gente tem o que vai vir a curto prazo, a gente tem o longo prazo, né? Só para terminando essa parte burocrática, a doutora Rosane até comentou que a Glargina já foi incorporada, mas ela ainda não está disponível ainda por LME. É um próximo passo para a gente conseguir, e já talvez, quando for disponibilizada, já desburocratizada, né? Facilitar esse processo. E a gente vê, assim, a curto, médio prazo, né? Então, a insulina semanal, que eu comentei, já foi estudo publicado, então o paciente vai ter uma insulina de longa duração, de aplicação de uma vez por semana, então muito interessante. As de ação rápida, então a gente tem inalada, é claro que ainda falta melhorar custo, acesso, toda essa discussão que a gente está tendo, mas é uma coisa que a gente vai usar mais nos próximos anos se tiver um custo menor. A gente tem as bombas de insulina que estão ficando cada vez mais inteligentes. Então, o que a gente tem hoje no Brasil? Uma bomba que infunde a insulina o tempo todo e tem um sensor, e aí você consegue ver a glicose em tempo real e suspender na previsão de hipoglicemia. Isso no Brasil. Já temos fora aquelas que aumentam a infusão de insulina e diminuem a infusão de insulina de acordo com a glicemia. Então, a gente está chegando lá no pâncreas artificial, melhorando muito a qualidade de vida dos pacientes. Ainda não é perfeito, o paciente tem que avisar que vai comer, o quanto que vai comer de carboidrato. Então, o paciente, voltando para a educação, não adianta dar a tecnologia de ponta sem educação. Então, o paciente tem que realmente saber quando medir a glicemia, quando acreditar no sensor, como contar carboidrato, o que ele deve comer. Então, tudo isso requer educação para funcionar. Além disso, a gente já sabe, já está já em uso, né? Não é nem futuro, a combinação de insulina com análogos de GLP-1. Então, eu tenho duas substâncias injetáveis numa única aplicação, e aí eu consigo ter um controle glicêmico da insulina basal e do análogo do GLP-1 nos picos prandiais e controle de peso. A gente vê quanta coisa nova está saindo. Mas lá na frente, a gente tem uma melhora dos sensores, então já tem sensores de implantação subcutânea, né, que a gente consegue ler com celular, sensores de desenvolvimento para lente de contato, tatuagens capazes de avaliar a glicose, também vai ser um futuro talvez aí que a gente vai ver. A insulina oral, já que conseguiram, que a gente tinha um grande problema na insulina oral, ela tem uma absorção errática, e ela afastar o estômago, né, o estômago destruía. Então agora já estão conseguindo trabalhar isso, vamos ver como que vai ser esse controle glicêmico nos próximos anos e complicações locais, né? Então tem muita coisa por vir. O que eu acho mais interessante é o desenvolvimento de células do pâncreas, células tronco, mesenquimais, que foram desenvolvidas as células pancreáticas bem iniciais e colocadas em nanopartículas. E aí essas nanopartículas são capazes de sentir a glicose e secretar a quantidade de insulina injetável. Isso daqui a alguns anos, claro, né? Então isso não é um pipeline lá para frente, né? Mas tem muita coisa legal. A doutora Rosane pediu, inclusive, se você poderia comentar sobre a questão de mistura de drogas injetáveis. É aquela combinação da insulina de longa duração com análogo de GLP-1. Então, eu já tenho duas combinações numa aplicação só. Então, isso já é disponível hoje, né? Imagino que lá na frente a gente ainda vai ter a combinação da insulina semanal com análogo de GLP-1 semanal. Então, eu vou aplicar uma vez por semana e está coberta a semana toda. Então, é um grande desenvolvimento que permite o controle da insulina entre as refeições, que é a insulina basal que faz, de madrugada, e o controle ainda dos bolos alimentares, que não é bolos do GLP-1, que é essa medicação, vai ajudar um pouco no controle pós-prandial, além de não dar tanto ganho de peso, enfim, e benefícios cardiovasculares. Então, a gente tem essa possibilidade de associar as duas coisas. Com certeza tem uma pergunta que chega muito para o pessoal. Aliás, gente, aproveitando e falando para vocês, né? A gente sabe que sempre tem grupinhos da família, grupinhos de não sei o que, do WhatsApp.
Então, cuidado com as dicas, né? Aquele chazinho que cura, no outro dia vi uma placa na rua, cura o diabetes, só faltava aquele negócio de trago o meu amor em 2 semanas, 3 semanas, 3 dias, sei lá. Então, muito cuidado com esse tipo de informação. Vocês têm atualmente, assim como houve a evolução do tratamento, houve a evolução da comunicação. E vocês podem aproveitar a evolução do lado bom disso, e não do lado prejudicial, né? Então, uma pergunta que com certeza já deve ter passado na cabeça de vocês, já deve ter chegado na doutora Joana, e ao invés de vocês perguntarem para as outras pessoas, perguntem aqui. Se tem tanto medicamento, se tem tanta coisa sendo estudada, por que não se consegue descobrir a cura do diabetes? E essa é difícil. Essa é a pergunta de mais de $1 milhão, né? Acho que quem tiver essa resposta, a gente evoluiu muito, é claro que a gente quer a cura, né? A gente lembrar, então, a gente tem 2 grandes grupos de diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune com destruição do pâncreas, e a gente tem o diabetes tipo 2, associado à obesidade, resistência à insulina e hábitos de vida não saudáveis. Então, na verdade, eu tenho terapias que vão curar doenças distintas. Diabetes tipo 1 tem muita coisa com célula-tronco, com imunossupressor, que deve vir por aí, e a reposição dessas células que eu falei em nanopartículas. Para o diabetes tipo 2, a gente tem muitas medicações novas chegando, mas a gente vê como que é muito difícil mudar o estilo de vida, né? Voltando para a educação. Então, o diabetes tipo 2, eu dependo muito de uma mudança do estilo de vida, uma adesão à atividade física, e a gente consegue manter muito bem esses pacientes que estão muito bem orientados nesse sentido. É claro que a gente vai modificar os remédios, vai insulinizar quando for o caso. Mas a gente hoje ainda não consegue curar o diabetes. O que a gente vai ter que dizer que tem controle. Vou dar um exemplo na cirurgia bariátrica. Vai ter alguém da família que fez uma cirurgia bariátrica, tinha diabetes e curou. Então a gente chama remissão do diabetes. É isso aí. A Pamela falou. A gente tem controle. Porque a gente sabe, se não aderir hábitos saudáveis, né, manter toda aquela dedicação, não vai recorrer o diabetes. A gente tem que tomar muito, muito cuidado, que é uma doença para sempre ainda, infelizmente. Olha, o Rômulo passou 2 perguntinhas ou um comentário aqui, se você já ouviu falar e se também tem essa possibilidade de adesivos para colocar, como tem inclusive na reposição hormonal, né? Ainda está em fase de estudo, né? O ideal, esse adesivo tem que ler a glicose e secretar a insulina de acordo com aquele valor de glicemia. Mas tem estudos em andamento, sim. Qual é o cuidado, né? A gente também não pode secretar o adesivo na quantidade errada, porque pode causar hipoglicemia. Então, os estudos em diabetes, até por isso que demora tanto para chegar novas coisas, porque tem que ser estudos populacionais grandes, com segurança, porque eu nunca posso dar uma terapia para um paciente que vai causar risco. Tem que ser uma terapia que traga benefício para o paciente, né? Inclusive, qualquer risco, qualquer excesso de hipo, ele já vai pensar em abandonar, porque a gente sabe também que a sensação da hipoglicemia é muito ruim. O Rômulo também fez um comentário que assim, acha que mesmo com tanta tecnologia, a terapia de base ainda não deve ser abandonada? A terapia de base é mudança do estilo de vida, dieta adequada. E lembrar que a dieta do diabetes, a gente vai ter uma live aí sobre dietas, mitos e verdades, que a nutricionista Vilma vai ajudar a gente. A dieta tem que ser a dieta saudável que todos nós temos que fazer no nosso dia a dia, né? Com carboidratos saudáveis, legumes, verduras, frutas, proteínas saudáveis. Então não é uma dieta fora do habitual, é que a gente tem acesso a tantas coisas que são industrializadas, né? Que não é adequado para quem tem diabetes nem para quem não tem diabetes, né? Olha, o Carlos Costa, não sei se eu pronunciei certo, hein? Ele é advogado e é diabético 1. Gente, eu estou olhando para baixo e para cima porque a gente é multifunção, tá? Então eu estou aqui na tela, mas estou lendo ao mesmo tempo aqui, que a equipe está ajudando com as perguntas. Então, ele diz que ele é advogado, é diabético 1 e utiliza a insulina basal, Tresiba, e a rápida, a Novo Rapid. Ele está pensando em ajuizar uma ação para tentar obtê-las pelo SUS. E aí ele está perguntando exatamente sobre aquilo que a gente estava conversando. Como funciona essa burocracia para fazer esse pedido? Vou até te falar, se você, quando acabar, para você dar uma recuadinha e assistir o vídeo, um trechinho antes, que a gente também deu um passo a passo
sobre como são os procedimentos. Se você puder dar uma resposta para ele aqui, já uma enxugada, depois a gente convida para ele assistir mais um pedacinho da live que tem uma explicação. Ótimo. Então, a insulina rápida, ultra rápida, está sendo obtida por LME. Seu médico tem que fazer essa papelada, que inclui um laudo, uma folha oficial da LME, que é obtida no site da Secretaria Estadual de Saúde, receita, uma hemoglobina glicada recente e glicose. Então, com isso, ele vai dar entrada na liberação de medicação especial, no caso, centro do Rio, ou onde for no município dele, para a insulina ultra rápida. A insulina lenta, que vai ser, já foi, né, entrou no programa de diabetes, para diabetes tipo 1, que é a glargina. No caso, ele não usa a glargina, ele usa a degludec. Num futuro próximo, também vai ser o mesmo procedimento sem processo judicial. Mas ele vai ter que ir lá retirar todo mês a medicação. Com renovação dessa documentação a cada 3 meses, esperamos que busque para 6 meses novamente. E a insulina basal que ele usa, ele vai ter que conversar com o médico dele, se ele tiver indicação, ele pode fazer por via processo judicial. Mas, a princípio, a insulina rápida, com essa papelada, ele já está disponibilizada pela Secretaria Estadual de Saúde. Doutora, já não é possível fazer um balanço de quanto tempo a pessoa foi diagnosticada, ela precisa tomar insulina, né? Quanto tempo é do aprendizado para ela lidar com as formatações, com o tipo escolha, os equipamentos novos facilitam todo esse entendimento? Qual é o processo aí de aprendizado? O aprendizado é relativamente rápido. A questão é o tempo que nós, médicos, demoramos para insulinizar um paciente, no caso de diabetes tipo 2. Porque o diabetes tipo 1 vai ser insulinizado desde o diagnóstico. O diabetes tipo 2 demora de 7 a 8 anos, com indicação de insulina, para poder realmente estar tomando. Ou porque o médico atrasou, ou porque o próprio paciente foi prescrito e não tomou. E a gente tem esses recursos, que realmente ainda não dá para ser todo mundo, mas a gente tem vídeos, a gente consegue explicar para o paciente, ele traz para consulta, a gente aplica na hora, nós temos folders educativos pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tem materiais ótimos, disponíveis gratuitamente no site da SBD, para a gente fornecer para o paciente, explicando como armazenar, como aplicar, tirando um pouco desmistificando todos os medos, outros cuidados que a gente tem que ter para evitar a lipodistrofia, fazer o rodízio da aplicação de insulina, como monitorizar a glicemia, porque também não adianta eu aplicar e não monitorizar essa glicemia. Então, a gente tem muita coisa educativa no site da SBT, convido a todos a entrarem e dar uma olhada e conversar com o seu médico. Né? A relação médico-paciente dá segurança para o paciente ser insulinizado, de como é que vai manejar no caso de hiper e de hipoglicemia. Então, isso também tem que ser explicado para o paciente quando a gente insuliniza. Enfim, então, eu acho que a relação médico-paciente é a melhor coisa para que essa insulinização dê certo. Como funciona o trabalho Vou até aproveitando e falar, pessoal, que quem tiver fazer pergunta, a gente está entrando agora já na nossa reta final, porque a gente gosta de manter vocês presos aqui, manter vocês aqui conversando com a gente. Então, meia hora é um tempo perfeito para vocês tirarem as suas dúvidas. Que você falasse um pouquinho sobre, assim, esse trabalho da equipe multiprofissional, porque a gente sabe que tem muita coisa envolvida com a tomada da insulina, né? Como é que é essa integração? Tem muita gente que não sabe que tem uma rede de especialistas que precisa te acompanhar para você poder até se sentir mais seguro na hora de tomada de decisão. E mais acolhido, né? Ficar à vontade para começar essa nova etapa, mas muito importante. Então, a gente tem uma equipe que sempre é composta por uma equipe de enfermagem, nutricionista, educador físico, é super importante também para manejar a atividade física, as dificuldades do dia a dia, quais atividades a gente vai poder fazer, um endocrinologista, um clínico geral. Então, tudo isso é importante nessa equipe multidisciplinar. Todos conversando, explicando um pouco mais. Então, isso melhora muito a adesão do paciente. Já está bem estabelecido. Essa equipe multidisciplinar melhora, né, a melhora da glicada, dos parâmetros da ponta de dedo. O paciente tem alguma dúvida, não tem que só ter um médico como referência. Tem toda essa equipe junta. Teve uma pergunta que passou, Cris, que eu não respondi, de relógio, para ver glicemia, boa, que é uma coisa que a gente vê na internet.
Até se você colocar na internet, o pessoal tem relógio para vender que vê glicemia, né? Mas isso ainda não é aprovado, chegaremos lá. Assim como chegaremos com as tatuagens, com a lente de contato, enfim, a gente vai conseguir ter essa evolução. O que a gente tem hoje? Né? Quem usa sensor de glicose, a gente tem alguns devices, alguns aparelhinhos que conseguem comunicar o sensor para esses relógios smartwatches, né? E aí você consegue ver a glicemia em tempo real no relógio. Então isso é muito interessante. O paciente está trabalhando e consegue ali ver se a glicemia está subindo ou está descendo. Infelizmente, é um avanço tecnológico grande, ainda não é de livre acesso, né, para todos os pacientes, enfim. Então, é importante a gente orientar que aquele que vende na internet ainda não é aprovado. Esse que a gente vai usar, o que é ligado ao sensor. Esse sim que que a gente vai conseguir usar agora no nosso dia a dia. Inclusive, gente, quando vocês fizerem essas pesquisas, não entrem só no primeiro lugar. Entrem, depois que vocês verem alguma coisa, vão consultar, perguntem aqui pra gente. Né? É só mandar uma mensagem nas postagens que a gente vai atrás das respostas para vocês ficarem mais seguros. Chegou mais uma pergunta. A doutora Rosane está pedindo para explicar um pouquinho mais sobre aumentar a insulina quando você toma a cortisona ou nos dias de outras dias. É aquela combinação. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava conversando, meu pai, quando era vivo, ele tinha diabetes, e alguém chegou para mim, um dos médicos, falou assim, não, que quando fica gripada, a primeira coisa que faz é parar de tomar insulina, parar de tomar remédio. Eu falei, gente, que isso, imagina. E aí, logo depois, meu pai ficou gripado. A primeira coisa que eu fiz, eu lembrei do que vocês falaram, e cheguei para ele, falei, pai, você parou de tomar remédio do diabetes? Ele, parei, né? Eu tô tomando remédio para gripe. Eu falei, não, pai. Não falei, não é que eles tinham razão? Aí que sobe, né? Então a gente tem que explicar sempre para o paciente. Quando tem alguma intercorrência infecciosa, alguma gripe, dor de garganta, mesmo o paciente comendo menos, às vezes a glicose sobe, porque é um mecanismo da doença. Então a gente primeiro não pode parar de tomar insulina. Diabetes tipo 1, nem diabetes tipo 2. Se eu estou doente, eu vou controlar. Vou entrar em contato com o meu médico, vou ajustar a dose. Às vezes eu tenho que aumentar a dose. Eventualmente eu tenho que diminuir a dose, mas eu não posso parar de tomar insulina. E com frequência a gente tem que aumentar a dose nas intercorrências infecciosas. Além disso, muitas doenças, a gente viu o Covid, aí, né, a gente fez muito corticoide para o Covid, e outras doenças, né, infecciosas que a gente precisa fazer corticoide, ou ortopédicas, tomar cuidado, que, né, a gente toma um corticoide por uma questão ortopédica, a glicose vai para 400. Então, a gente tem que tomar cuidado. Avisar que tem diabetes, conversar quando for numa emergência. Olha, será que eu posso tomar? Eu tenho diabetes, vai subir muito o meu açúcar. Eu vou avisar meu médico, porque eu devo ter que fazer algum ajuste da dose da insulina ou dos comprimidos. Então, é importante que o médico saiba, assim, quando teve alguma questão infecciosa, que aumentou, ou parou de comer, o paciente parou de comer, mesmo parando de comer, a gente já tem que fazer um pouquinho de insulina, tá? E no caso de corticoide, a mesma coisa, tem que fazer um ajuste super importante, senão a glicemia vai para 400 rapidinho. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final desse nosso segundo bate-papo. Peço para vocês acompanharem no perfil da SBD-RJ toda a nossa programação de lives. Ainda temos mais, acho que 3 ou 4 lives pela frente até o final do mês. E a gente continua com aquela campanha. Não compartilhe informação que você acha que está errado. Compartilhe informação que você acha que está certo. Porque o algoritmo não entende que você está achando aquilo ruim. Ele só acha que você está compartilhando. Então, pega os perfis das sociedades médicas, das sociedades científicas. Todo mundo aprendeu muito sobre ciência esse ano. Então, são elas que detêm o conhecimento, que podem dividir com todo mundo o conhecimento e vocês ajudando a compartilhar informação segura. Eu gostaria que a doutora Joana se despedisse agora e que a gente se encontra aí nos próximos dias. Fica ligado no nosso perfil aqui da SBD. Isso aí, gente. Então, aí nas próximas semanas, temos várias discussões interessantes. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, tudo que vocês precisarem. A SBD está à disposição. E mais importante que a Cris falou, checar. Checa aquela informação. Né? A gente não deve compartilhar o que a gente não sabe. Tem dúvida, procura o seu médico, conversa na sociedade médica, tudo isso é importante. Gente, obrigada pela companhia. Sempre é muito bom
bom estar aqui com vocês. Nosso papo foi ótimo. A gente deseja uma boa noite para vocês, um bom resto de semana. E a gente se encontra aqui o tempo todo. Não percam as nossas lives e os nossos encontros, tá? Até logo. Obrigada. Boa noite.